Instalado em 6 de maio de 1826, quando estava ainda no Rio de Janeiro, o Senado brasileiro completa, nesta quarta-feira, 200 anos. Seja no Rio ou em Brasília, a chamada Câmara Alta testemunhou a história do nosso país. É o que a gente vê agora no terceiro episódio da série especial A Batalha do Senado. As instituições não podem começar com atribuições e no meio do caminho de ser capado ou ser manietado de suas atribuições. Muitos temas polêmicos nós chegamos num acordo. Por exemplo, a própria jornada de trabalho. Quem virá a ser presidente nas próximas eleições vai depender muito do Senado, que de uma certa forma se autonomiza. Dos senadores e das senadoras para verem... O Senado Federal é palco das grandes decisões da República. Mas também cenário de episódios que atravessaram a história, entre protagonismo político, embates e escândalos. Ao longo de mais de um século, passaram por aqui nomes influentes da política brasileira. Pelos pecados de quem? Meus? Rui Barbosa foi uma das figuras mais influentes do pensamento jurídico e político brasileiro. A primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891, foi influenciada por suas ideias, assim como o Código Civil de 1916. Candidatou-se sem sucesso por 2 vezes à presidência. Rui Barbosa é patrono do Senado, simbolizado pelo busto no plenário azul do Congresso. Historicamente, o Senado sempre foi ocupado assim, ex-governadores, foi formado por ex-governadores, por deputados de muitos mandatos, pessoas com mais experiência política. Isso faz com que a possibilidade de negociação seja mais intensa, haja mais diálogo do que a Câmara, que é uma representação direta do povo, que tem uma dinâmica muito grande. Também passaram por essa casa ex-presidentes como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, este último responsável pela construção de Brasília, projeto que redesenhou o eixo político do país. O antropólogo e senador Darcy Ribeiro foi defensor de projetos voltados à educação e ao desenvolvimento social. Um dos principais idealizadores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1996. Espirituoso, costumava dizer que o Senado era melhor do que o paraíso, porque não precisava morrer para chegar lá. Na Constituinte, depois do fim da ditadura, o então senador Mário Covas ganhou destaque nos debates e disputou protagonismo com o do presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães. O episódio mais marcante, mais importante para mim, que eu levarei para o meu período, que já estou no fim de mandato, né? Esse é meu último ano, foi, na verdade, a Assembleia Nacional Constituinte. E por que eu foco no passado para falar do presente? Porque o Centrão, na época, era um Centrão que dava para dialogar, para conversar, né? Muitos temas polêmicos nós chegamos num acordo. Por exemplo, a própria jornada de trabalho, que na época era 48, nós queríamos 40, mas acordamos com o Centrão e aprovamos as 44. É um tema que, veja, 40 anos depois, está pautado aqui na casa. Mas nem só de grandes nomes se constrói essa história. Em 1963, o plenário do Senado foi palco de um dos episódios mais chocantes da política brasileira. Durante uma sessão, o senador Arnon de Mello, pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello, acabou atirando e matando o senador suplente pelo Acre, José Cairala. O alvo do disparo seria o senador Silvestre Péricles, com quem mantinha uma disputa política acirrada. Ambos estavam armados, foram presos, responderam a inquérito, mas foram absolvidos. Arnon não foi acusado de homicídio.
Em 1992, 76 senadores haviam cassado Fernando Collor, mesmo após a renúncia do então presidente. Em 2000, o então senador Luiz Estevão se tornou o primeiro parlamentar da história da casa a ter um mandato cassado. Ele foi acusado de envolvimento em um esquema de desvio de mais de 150 milhões de reais na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. A sessão assim se transforma, a partir desse instante, em secreta. A cassação de Estevão foi aprovada pelo plenário em processo secreto. Além da inédita interrupção do mandato, o episódio gerou o escândalo da violação do painel eletrônico. O que significaria renunciar? Foi aberta uma investigação interna, que terminou com a renúncia dos senadores Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda, que deixaram os cargos em meio às apurações no envolvimento da quebra de sigilo da votação. Nós estamos rasgando a Constituição, senhor presidente. Novas crises reforçaram o histórico de cassações que marcaram o Senado. Em 2012, Demóstenes Torres perdeu o mandato após denúncias de ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Os políticos indecentes, malandros, corruptos. 4 anos depois, em 2016, o então líder do governo Dilma, Delcídio do Amaral, foi cassado, acusado de tentar obstruir investigações da Operação Lava Jato. Naquele mesmo ano, o plenário do Senado selaria o destino do segundo impeachment de presidente desde a redemocratização. Foram 61 votos a favor e 20 contrários a cassar Dilma Rousseff pelas chamadas pedaladas fiscais. As instituições não podem começar com atribuições e no meio do caminho de ser capado ou ser manietado em suas atribuições. Ele tem que ter atribuições e saber desempenhar bem, com correção, com equilíbrio, com moderação e com raciocínio. Com respostas que digam respeito ou com respostas que consultem o interesse da opinião pública e o consentimento da opinião pública. E o Senado tem que ter juízo para fazer esse papel. Quem virá a ser presidente nas próximas eleições vai depender muito do Senado, que de uma certa forma se autonomiza. A mudança de partido não incorre em perda de mandato no Senado. Então, essa atuação é mais individual do que na Câmara. Do protagonismo histórico às crises que expuseram suas fragilidades, o Senado Federal nunca deixou de estar sob os holofotes. E é justamente nesse cenário que se desenha a próxima disputa. Uma corrida política que já mobiliza alianças, partidos e estratégias em todo o país, de olho nas cadeiras que estarão em jogo nas eleições. No próximo episódio, a gente mostra como essa disputa já se organiza nos estados e quais são os principais nomes e alianças na corrida pelo Senado em 2026.